Olá, meus caros, minhas caras. Voltamos com mais um vídeo sobre a literatura brasileira 1. Estamos tratando algumas questões desta obra de Pero de Magalhães Gândavo, como eu tratei no último vídeo, uma obra publicada em 1576, que se quer ser a primeira história do Brasil, ou a primeira história da província de Santa Cruz. Lembremos desse título, a primeira história da província de Santa Cruz, que vulgarmente chamamos Brasil. Já nesse PDF que passei a vocês, existe uma autorização de Francisco de Gouveia, o inquisidor, o censor da Inquisição em Portugal, permitindo a publicação. A publicação portanto, primeiro, a censura é assinada em novembro de 1575, mas a publicação se dá em 1576. E no prólogo, o próprio Gândavo, autor dessa narrativa, autor desse texto, desses 14 capítulos que compõem a história da província de Santa Cruz, no prólogo ele já dá uma justificativa por que está construindo isso, qual é a necessidade que ele vê. E ele faz isso de uma maneira a dizer que, primeiro, não há em 70 anos uma história do Brasil, e segundo, com uma espécie de propaganda, publicidade para que os colonos portugueses ou portugueses venham ocupar a colônia Brasil como território seu. Lembremos dos conflitos, por exemplo, que havia já na época com os franceses, depois os holandeses, voltam os franceses também, em relação à terra, o Brasil, que também querem ocupar esse território. E por isso o Pero de Magalhães Gândavo vê uma necessidade de propagandear, de publicar aquilo que ele viu, inclusive porque esteve no Brasil, como auxiliar do governo da Bahia, de São Salvador da Bahia, auxiliar para, de fato, trazer para cá ocupadores dessa terra. Lembremos lá quem faz a literatura portuguesa 1 comigo, que quando o Afonso Henriques, o líder militar Afonso Henriques, e também primeiro rei de Portugal, fez a batalha, fez batalhas, expulsou os mouros, expulsou os árabes que ocupavam o sul da península, os de religião islâmica, não simplesmente deixou a terra vazia, mas foi-se feito um movimento de povoar a terra, quer dizer, trazer habitantes do norte, cristãos, que vão povoar o litoral e a terra de Portugal. Não é tão diferente, posterior à Idade Média, ao que está se acontecendo com a colonização brasileira. Futuramente nós vamos ver um texto de Sérgio Buarque de Holanda, um historiador, que trata exatamente dessa ocupação portuguesa no Brasil. O texto de Sérgio Buarque, já deixo para vocês algumas questões, tem alguns probleminhas, mas é interessante entender como que ele vê, como a historiografia inclusive viu essa ocupação portuguesa no Brasil. A outra questão que eu quero deixar já um ponto de interrogação, ou 2 pontos de interrogação, 2 questões, que esse texto de Pero de Magalhães Gândavo é lido como literatura, mas vocês podem observar que a intenção dele é fazer história. Aliás, eu vou dividir a atenção com vocês e o texto que hoje tenho aqui no computador. Então, vejam que ele não quis escrever uma literatura propriamente dita. Não é um romance. Não é um romance como, por exemplo, José de Alencar escreve Iracema, Lenda do Ceará. Certo? Não é, portanto, uma história de ficção. Ao mesmo tempo, não é um poema épico, como Camões, Luís Vaz de Camões, da mesma época de Pero de Magalhães Gândavo, escreve, os Lusíadas. Não é. O que vocês têm aqui é um relato que sequer histórico, portanto, um relato de uma crônica, não é? De uma crônica, embora tenha ali o elemento, sobretudo do capítulo 9, bastante fantasioso, do monstro marinho que parece um pinguim gigante, que aparece na orla de São Vicente, não é? Mas o que nós temos aqui, de fato, é uma tentativa de contar uma história desse Brasil. Primeiro ponto de interrogação, então, que fica: por que lemos isso como literatura? Ou por que lemos isso na literatura brasileira 1? Não é? E depois também,
Se não é um texto propriamente literário, com lavor literário, ele é mais documental, o que isso influencia na literatura brasileira ainda hoje, ou de outros períodos? É sempre esses links, essas ligações, essas pontes que eu vou tentar fazer aqui com vocês, nessas chaves de leitura que proponho a fazer com esses capítulos. Faço também uma errata, portanto, um pedido de desculpas no último vídeo, porque no último vídeo eu tratei com vocês que o sobrenome Brasil estaria no 3º capítulo dessa história da província de Santa Cruz. E na verdade não é. Está no 1º capítulo. Eu olhei errado aqui nas minhas anotações, não estava com o texto diante de mim como estou hoje. Então, é o 1º capítulo que relata sobre o nome Brasil. O 3º capítulo vai tratar mais relacionado à divisão administrativa do Brasil, que nós vamos vendo ao longo dos vídeos. Nós vamos fazer da seguinte maneira, vamos ver alguns capítulos mais atidamente, outros passamos um pouco mais rápido, para que vocês tenham uma noção realmente do que é essa história de Pero Magalhães Gândavo e sobretudo que ela ainda influi na nossa literatura brasileira, ou no nosso pensar brasileiro, ou na nossa forma de ver o Brasil. Bom, primeiramente, vejam o 1º capítulo. Comecemos pelo 1º capítulo aí. Se vocês tiverem acesso, por favor, abram os PDFs de vocês, que ali está no 1º capítulo, na página 6 do PDF. Percebam que sempre há um subtítulo dentro do capítulo explicativo. Né? E o subtítulo aqui nós temos que é de como se descobriu esta província e a razão por que se deve chamar Santa Cruz e não Brasil. Então aqui ele vai advogar, o Gândavo vai advogar pelo nome Santa Cruz e não Brasil. Esses títulos explicativos são muito comuns nas crônicas. E são muito comuns, depois nós vamos ver ali um pouquinho posterior, no Barroco. Então quer dizer, às vezes Gregório de Matos tem títulos explicativos nos seus sonetos, nos seus poemas. Por vezes, Violante do Céu, que é uma freira, autora do Barroco, também tem títulos extremamente explicativos, grandes, né? Imensos dentro daquilo. E aqui se deu um ar de na crônica também se faz isso, de como tal. Quer dizer, é um resumo praticamente do que se tratará no capítulo. Inicio também o capítulo, se me permitem uma leitura breve do capítulo, porque vocês vão ver que o Gândavo remete praticamente à carta de Pero Vaz de Caminha, essa assinada em 1500, mandada ao rei Dom Manuel. Aqui nós estamos já com Gândavo no reinado do neto de Dom Manuel, de Dom Sebastião, portanto, 70 anos depois da carta, mas lembrem-se que provavelmente o Gândavo teve acesso a essa carta. O Gândavo trabalhou no arquivo-mor da Torre do Tombo, foi secretário da Torre do Tombo. Então ele praticamente parafraseia trechos da carta de Caminha neste 1º capítulo, acrescentando, adensando com análises. Vejamos bem, inicia-se assim: reinando aquele muito católico e sereníssimo príncipe, el rei Dom Manuel, fez uma frota para a Índia, de que ia por capitão-mor Pedro Álvares Cabral. Ok, fez uma frota para a Índia, né? Que foi a segunda navegação que fizeram os portugueses para aquelas partes do Oriente, a qual partiu da cidade de Lisboa a 9 de março, no ano de 1500. Ele faz uma retomada breve do que aconteceu. E sendo já entre as ilhas do Cabo Verde, ficam próximas ali hoje o país Cabo Verde, um arquipélago na África, não é? Diz aqui que eles iam fazer houve uma tempestade, eles iam parar em Cabo Verde para descansar, depois levantariam de novo, iriam prosseguir viagem, mas não aconteceu isso, a frota foi dispersa, depois se reuniu, enfim, estou aqui resumindo, parafraseando o texto de Gândavo. E ele vai tratar rapidamente, dizendo que, e havendo já um mês que iam naquela volta, navegando com o vento próspero, foram dar na costa desta província. Praticamente uma descoberta mágica, né? Chegou-se por acaso, é assim que o Gândavo vai tratar nesse 1º capítulo. Hoje nós sabemos, os historiadores advogam que não, que provavelmente sim, já se sabia que ao sul da América havia mais coisas a ser descoberta, a ser desbravado.
o Gandalf provavelmente acreditava que isso se chegou num determinado momento por acaso no Brasil. Pensem que isso também tem uma ligação praticamente religiosa, divina. Quer dizer, chegar-se por acaso significa que há um destino àquela terra para que seja portuguesa. Não foi simplesmente de caso pensado. Leamos esses laivos, essas pequenas informações que provavelmente o Gandalf acreditava, mas leiamos sempre com um olhar crítico que nós podemos ter, certo? Lembremos que o Gandalf é um homem do século XVI, mas nós temos já outras informações sobre isso e podemos ler de uma maneira não extemporânea, mas de uma maneira crítica à obra da história da província de Santa Cruz. Observem mais uma coisa. Por que então ele advoga tanto pelo nome Província de Santa Cruz ou Santa Cruz e não pelo nome Brasil, certo? Vocês vão ver aqui que mais adiante, na página 7 do PDF, um pouquinho ali adiante, e tornando-a Pedro Álvares seu descobridor, passado alguns dias que ali esteve fazendo a sua aguada, quer dizer, estava ali e esperando por tempo que lhe servisse para voltar, para ir à Índia, antes de se partir por deixar nome naquela província, por ele novamente descoberta, mandou alçar uma cruz no mesmo lugar alto de uma árvore, onde foi arvorada com grande solenidade e bênçãos dos sacerdotes que levavam em sua companhia, dando à terra este nome de Santa Cruz. Lembram da carta de Pero-Vaz de Caminha, que de fato há esse alçar da cruz? É praticamente uma tomada de posse da terra. Quer dizer, há a missa e há um momento em que eles alçam a cruz, levantam uma cruz na terra, na província. Mas vejam qual é a explicação para isso. Cuja festa da Santa Cruz celebrava naquele mesmo dia a Santa Madre Igreja, que era 3 de maio. Aí vocês podem me perguntar, a carta é assinada no dia 1º de maio. Aqui trata do dia 3 de maio. Sim, porque provavelmente, entendam bem, vivia-se um outro calendário ainda. Né? O calendário gregoriano vai ser posterior a isso e a contagem do tempo também difere um pouquinho ali. Não são bem os nossos dias do nosso calendário atual. Houve um momento ali de reorganização do calendário pelo Papa Gregório. Festa da Santa Cruz, de fato, era no dia 3 de maio. Hoje, a Igreja Católica celebra no dia 14 de setembro, depois de uma reforma dos anos 60, o Concílio Vaticano II, porque 14 de maio se celebra a construção, a dedicação de duas basílicas, uma no Gólgota, outra no Santo Sepulcro, em Jerusalém, onde Helena, a mãe do imperador Constantino, no século IV, encontrou, pelo menos é o que se diz a história, não é? Lendária isso, o Santo Lenho, quer dizer, fez escavações praticamente arqueológicas. Era uma mulher que fazia escavações, mandou escavar praticamente de uma forma arqueológica e, portanto, naquele dia, quando se encontrou, fez-se ali a festa da Santa Cruz. Depois transferiu-se essa festa a dia 14 de setembro. Então, por isso essa terra aqui, Brasil, deveria se chamar Santa Cruz segundo Gandalf, porque a cruz foi alçada no dia da festa de Santa Cruz, no dia do Santo Lenho, no dia da Cruz de Cristo. Por isso o primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz, ou Província de Santa Cruz. O que ele diz aqui depois? Por que Brasil? Primeiro, antes um pouquinho de entrar no Brasil, ele trata rapidamente algumas questões relacionadas também à ordem de Cristo, a cruz que vinha na esquadra. E o Brasil, ele vai dizer nomeadamente que é por causa de obra do demônio, por causa da exploração do pau-brasil, de um certo pau chamado Brasil, que é vermelho como brasa. Não é? É vermelho como brasa, mas ele advoga pelo nome Província de Santa Cruz e não Brasil. Embora o nome Brasil, da brasa, do vermelho do pau-brasil, foi o que perdurou para nós. Ora, no próximo vídeo nós vamos ver rapidamente capítulo 2 e capítulo 3, com algumas questões relacionadas ao que fomos e somos no Brasil e na nossa literatura. Ok? Até lá!